uma submissão aqui, ó. Submissão, de novo, repita comigo, submissão. Submissão bíblica. Se você for cristão, com certeza você já deve ter lido textos como mulheres se submetam aos seus maridos. E talvez você deve ter ouvido algumas pessoas dizerem que não, que nós devemos ser livres, que talvez o apóstolo Paulo era machista. Será? Esse primeiro foco aqui de Gênesis, né? Para que a gente entenda todo o restante da Bíblia e o porquê nós fomos criada e o porquê nós precisamos entender a submissão. Uma outra coisa também que nós aprendemos com a história de Jezabel é que a submissão ela tem a ver com a nossa moral. Então nós vamos ver um texto aqui, 1 Coríntios, e é interessante a gente pensar nisso também, né? Porque nós estávamos falando sobre a questão das líderes, né, feministas, né? Todas elas eram imorais, tinham amantes e por isso eram insubmissas e por isso odiavam a maternidade, odiavam seus filhos, porque elas queriam viver as suas vidas dissolutas. A questão do patriarcado opressor também, que foi ali inventado por Engels, né? É a questão do quê? Do homem, que ele é chefe, né, da sua família. E quando ele tem ali a questão do patrimônio, né, a propriedade privada, está incluso também na propriedade dele a sua esposa com os seus filhos. Mas não no sentido de que ele oprime a sua mulher, de que ele quer ali usurpar de uma questão de abuso de poder, né, abuso de autoridade. Não, é um sentido de proteger, de proteção. Aquela mulher e aqueles filhos que são deles está sobre a autoridade dele, então cabe a ele protegê-los, proteger a sua esposa, né, de outros homens, né, de dela sofrer qualquer tipo de defraudação e proteger os seus filhos ali, pessoas mais incapazes, pessoas mais frágeis, né? Então é função, então você vê, por exemplo, uma questão biológica. O homem, ele tem mais força física, ele tem a questão hormonal, né, a questão da testosterona, mais massa muscular e tudo mais, tudo isso com uma função. Deus não faz nada sem função na Terra. Então, se o homem tem uma questão de força física maior que a mulher, a gente teve ali as Olimpíadas, né, esse ano, mulheres trans, né, no caso homens biológicos, né, que competiram ali no esporte feminino, né? Uma coisa absurda, né? Até por que é tão absurda essa ideia? Porque um homem, por mais que ele se identifique com a mulher, por mais que ele até faça a questão de reposição hormonal feminina, né? Tirar a testosterona e tudo mais, ele ainda assim é um homem. Então ele vai ter mais força física, ele vai ter mais resistência pulmonar, né? Os ossos dele são mais firmes, né? Então é um homem. Por quê? Porque Deus criou o homem para isso, para proteger, para prover. Então é para isso que o homem existe. É por isso que Adão veio antes de Eva. Porque Eva, como o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 3, né, que nós mulheres somos o vaso mais frágil. Frágil em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Espiritualmente no sentido de que nós precisamos de alguém que nos ensine teologia, como nós aprendemos em 1 Timóteo 2,12, né? Que é a autoridade de termos teológicos, né? Ensinos teológicos tem que ser do homem, né? Que a mulher não ensine e nem existe autoridade de homem, como o apóstolo diz, né? Não no sentido de que nós somos fracas moralmente, né? Porque eu acredito que a maternidade ela protege bastante também. Uma mulher diz, né? Uma mulher que ama os seus filhos, ela vai suportar muita coisa por amor a esses filhos, né? Então, uma mulher que perdeu o amor aos seus filhos, à sua família, ela perdeu tudo aquilo que poderia frear ela, sabe? Então, no sentido espiritual, sim, a mulher ela tem
Ela tem algumas religiões até que meio que endeusam as mulheres, né, nesse sentido, mas tão somente porque ela é maternal. Porque a partir do momento que a mulher perde esse senso, ela perde muitas coisas boas da vida dela, né? Então, a questão da submissão, ela tem tudo a ver com a nossa moral. Então, vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo diz assim, a partir do verso 2, né? De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entregueis. Quero, entretanto, que saibais. Esse foi um texto que eu li, inclusive, na nossa série de 1 Timóteo, lá de novo, vá conferir lá. Verso 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então o apóstolo começa lá na Trindade, tá? Nós estamos falando uma coisa que tem, nós estamos falando da Trindade. Cristo é o cabeça de todo homem. Então, Cristo ali é o portador direto de todo homem, por isso Adão foi criado primeiro, né? O homem, o cabeça da mulher. De todas as mulheres? Não, cabeça da sua esposa, né? Senão ele é um imoral também, né? Então, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da sua respectiva esposa, e o homem e Deus é o cabeça de Cristo. Então, aqui nós temos a Trindade. Então, quando a pessoa falar aqui alguns termos como esse, por exemplo, da submissão da mulher ao marido, é uma questão de épocas, de tempos, porque antigamente era assim, mas hoje em dia não, porque tem que atualizar a Bíblia. Esquece isso, nós estamos falando da Trindade. Trindade é eterna, Trindade permanece para sempre. Então nós não estamos falando coisa de cultura aqui, nós estamos falando da palavra de Deus, ok? Então, verso 4 fala assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça, porque aqui ele está se comportando como se fosse uma mulher, né? E tem um outro texto, acho que 2 Coríntios, que fala que os efeminados não herdarão o reino do céu. Ali, efeminados não é o mesmo que sodomitas, que é a continuação desse versículo vai falar de sodomia também, né? Sodomia seria a homossexualidade. Efeminados seria no sentido de homens que são como é que fala? Omissos, de homens que são omissos, né? Então, ser efeminado é um homem que não exerce a função para a qual ele criou, que seria exercer autoridade, né? Verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza, interessante, a gente está falando aqui sobre mulheres que profetizam. Então, o sentido ali do Apolo, mais uma vez, 1 Timóteo 2,12, não pode ser o sentido de estar calada, né, de estar em silêncio absoluto, porque nós temos aqui na Bíblia relatos de mulheres que profetizam. Então, o principal foco dele ali é a autoridade. A autoridade pertence ao homem, ok? Então, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então, aqui ele está falando da questão do véu, mas o foco, assim como lá em 1 Timóteo 2,12, o foco não era apenas o falar, mas a autoridade. Aqui em 1 Coríntios 11, o foco não é o véu, né? Não, a gente vai usar véu, mas o foco é a submissão. Esse é o foco, esse é o sentido do texto aqui de 1 Coríntios capítulo 11. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se, vamos pular aqui um pouco. Verso 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então a mulher foi criada para ajudar o homem, né? Então o homem já tinha uma missão estabelecida e a mulher foi criada para isso, para auxiliá-lo nisso, né? Tem também a questão do homem que não é convertido, né? Tem toda essa questão. E deixa eu ver se eu tenho aqui o livro para mostrar para vocês. Se você quiser aprender um pouco mais sobre família, né? Sobre a função da mulher, do homem, né? No caso,
se o homem é convertido e a mulher não, se a mulher é convertida e o homem não. Eu aconselho você ver esse livro aqui maravilhoso do John Bunyan, Piedade Cristã. Eu já falei sobre ele num outro vídeo aí, trazendo aqui de novo, né? Porque é maravilhoso e inclusive ele fala sobre esse texto de 1 Timóteo, né? Eu não vou conseguir achar agora aqui, mas ele fala no sentido de que ele foi uma das pessoas, né? Ele foi a pessoa que me ensinou um pouco mais sobre esse texto, né? De que não é apenas no sentido de palavra, faz sentido de autoridade, né? Esse é o principal foco aqui do apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Então, se você quiser, tipo, mas se o homem ele é convertido e a mulher não. Mas se a mulher é convertida e o homem não. Então, John Bunyan, melhor do que eu aqui, explica para você como deve se portar. Mais uma vez, lembrando que a palavra de Deus é eterna. Então, aqui ele é um puritano, um pastor batista, do século XVIII, se eu não me engano. Mas ele fala a palavra de Deus, né? Eu citei num vídeo anterior, quando eu cito esse livro aqui, eu falando, né, que ele não consegue falar uma frase sem citar pelo menos 2 ou 3 versículos, pelo menos. Então, assim, tudo que ele fala aqui, ele vai falando e vai citando versículo, vai falando e citando versículo. Ele não consegue falar nada sem citar um versículo. Então, sabendo que a palavra de Deus é imutável, inerrante, infalível, e que ela não se adapta à cultura e a tempos, então esse livro aqui do século XVIII vai servir para nós hoje, você pode ter certeza, tá? Então aqui voltando de novo, né, para uma ideia, né, de questão da submissão, verso 10, porque deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. E aqui é o principal versículo que eu quero chegar. Por quê? Porque aqui ele fala dos anjos. Até o estudo da minha Bíblia aqui fala que esse anjos é meio obscuro, mas eu acredito, se eu estiver errada, mais pra frente eu venho aqui me redimir, ou então alguém deixa um comentário aí. Mas essa questão dos anjos, eu acredito que seja a mesma questão dos anjos lá em Apocalipse, né? Quando o Senhor escreve cartas para as igrejas, né, da Ásia, as 7 cartas, e ali ele fala, né, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja seria quem? O líder daquela igreja, o pastor daquela igreja. Então aqui ele fala por causa dos anjos. Eu creio que o sentido aqui é o mesmo. Porque se a gente for falar anjos mesmo, eles são assexuados, né? Os anjos, né? Então por que a mulher precisava trazer uma questão de autoridade? O sentido aqui do verso 11, a gente está falando de... verso 10, perdão, a gente está falando da mulher trazer o véu na cabeça no sentido de autoridade, o que? Ela está debaixo de uma autoridade, ela está debaixo de um líder, ela não está sozinha ali, né? Não é independente ali, ela depende de um líder para estar ali, no caso o marido dela, né? Então eu acho que é uma questão de... esse anjo aqui, eu acho que é uma questão mais da liderança da igreja. Mas a questão do véu é certeza que é questão de autoridade. Ela tem que trazer sobre ela uma autoridade. Ela não é independente nesse sentido, principalmente se ela é casada, né? Verso 12. Verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, né? Ninguém é independente de ninguém. Essa coisa de ser empoderado, independente, esquece se você é crente, tá, minha irmã? Esquece isso aí. Verso 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos se é próprio ou se é decente. Vamos pegar essa palavra aqui. Que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. O véu no sentido de a mulher orar sem ter uma autoridade sobre ela, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô como se usar véu aqui, pelo amor de Deus. Só falando da autoridade, de trazer autoridade sobre a sua vida. Você tem uma autoridade que você lhe pertence, está ali, né, submissa, né?
Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, em que tratando-se da mulher é para ele uma glória, pois o cabelo lhe foi dado. Tá. Lá no Sermão do Monte, né? Ouvistes, né, os antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou para no seu coração. No caso da mulher, se ela andar com roupas indecentes, ainda que ela não tenha cometido um ato indecente, ela já está sendo promíscua, indecente, imoral, né? Então, aqui em Provérbios, fala do comportamento da mulher adúltera. Verso 10, a partir do verso 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta, então a sua roupa é indecente, né? Astuta de coração, é apaixonada e inquieta, os cujos pés não param em casa. A pessoa que ela odeia o trabalho doméstico, né? Mais especificamente, não para quieta em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando-os por todos os cantos. Aproximou-se dele e os beijou. Vamos seguir aqui, verso 19. Verso 18. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo sactéis de dinheiro e só volta lá pela lua cheia. Verso 21, seduziu com suas palavras lisonjas, dos seus lábios o arrastou. E aqui ele fala, né, que o caminho dela são caminhos de morte, né? Um homem que segue nesse caminho está perdido, né? Então, tá falando aqui de uma mulher, mais uma vez, insubmissa ao seu marido, né? Vem, porque meu marido tá viajando, porque, né, que não se ocupa em tarefas domésticas, em serviços domésticos, né? Nós temos também um outro caso aqui, 1 Timóteo, também pensar, porque já que a viúva é uma mulher que ela no exato momento não tem marido, né? Então ela está ainda mais propícia a cometer indecências, né, digamos assim. E lembre que eu não estou falando de indecência no sentido de o ato em si, mas o seu comportamento, a sua forma de agir, as suas palavras, né? Capítulo 5, ele fala aqui das viúvas, né? Ele fala das viúvas mais velhas, né? Se elas tiverem filhos que possam sustentar, é melhor do que sobrecarregar a igreja de Deus. E ele fala das viúvas mais novas, né? E aí ele dá um conselho para as viúvas mais novas. Ele fala aqui a partir do verso 11. Rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, né? Levianas contra Cristo, a gente entende que é o quê? Mulheres indecentes, né? E aqui no sentido de querem casar-se, não que o casamento seja errado, porque a conjunção que ele vai falar aqui é justamente para que elas se casem, mas no sentido da indecência mesmo, né? Elas se tornaram levianas contra Cristo. E até no estudo aqui da minha Bíblia fala que da questão de querer casar pode ser no sentido pecaminoso da coisa, de você querer se envolver com alguém que nem cristão é, muitas vezes apenas por satisfazer desejos, né? Pecaminosos. E aí ele fala que, verso 12, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Verso 13, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Lembra que a gente leu lá em Provérbios, a mulher adúltera, né? Aquela mulher cujos pés não param em casa, ela é inquieta, né? Tá pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E não somente ociosas, mas tagarelas, a famosa fofoqueira, e intrigantes. Então, essas mulheres aqui são mulheres imorais. Então, a gente não tá falando de uma mulher que apenas é uma prostituta, né? Mas o comportamento dela de ser ociosa, de não amar a sua família, de não amar o serviço doméstico, de ser tagarela, de ser intrigante,
é um comportamento de uma mulher imoral, sem ela praticar o ato, né, sexual ilícito, mas o seu comportamento é indecente, né? Então o verso 14 ele fala aqui: quero portanto que as viúvas mais novas, olha só, se casem. Então aqui, né, lembrando, antes ele fala que, né, que as mulheres se tornam levianas contra que os querem casar. Aqui ele dá o conselho para elas se casar. Então ele está falando casamento bíblico, casamento do Senhor, não um casamento apenas para satisfazer desejos pecaminosos, mas um casamento que glorifique a Deus. Então se essa viúva, ela é uma viúva cristã convertida, né, a Jesus Cristo, ela vai fazer o que? Ela vai, né, se ela for jovem ainda, se ela pode ainda ter filhos, ela vai se casar. Verso 14, né? Que criem filhos, sejam boas donas de casas, não inquietem, fica pra lá, pra cá, pra lá. Não, seja uma boa dona de casa e não dê ao adversário ocasião favorável para a maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras e não fique sobrecarregada a igreja. Então, falando das mulheres indecentes, seguiram a Satanás, praticaram todas essas coisas que a gente falou aqui, são tagarelas, são ociosas. E quando fala de ociosidade, no sentido da mulher, a gente já aprendeu aqui, né? Não estamos falando de mulheres que trabalham feito homens, abandonando suas casas, abandonando seus filhos. Nós estamos falando, a continuação do texto, ele fala aqui que sejam boas donas de casa, criem os seus filhos. Esse é o foco principal de uma mulher que não é ociosa, mas que vive para a glória de Deus, né? Então, eu vou ler aqui o estudo da minha Bíblia, porque vai ajudar a gente um pouquinho a entender, né? Até me ajudou a entender, eu gosto muito do estudo dessa Bíblia. Ele fala aqui no verso 11, né? Quando se tornam levianos contra Cristo. Ele fala aqui, literalmente, quando vivem sensualmente contra Cristo. Então, tem a ver com sensualidade, né? O desejo de uma viúva de casar-se de novo não é pecaminoso em si mesmo. A linguagem usada por Paulo aqui é um tanto obscura, mas provavelmente o fato de que elas se tornam levianas contra Cristo, ou seja, que a dedicação da viúva a Cristo havia sido superada pelos seus desejos sensuais, sugere um desejo de casar com um descrente, o que tornava o desejo impróprio. No verso 15, né, que fala a questão de se desviaram seguindo Satanás, ele fala aqui: Paulo deu muita atenção às viúvas, talvez porque algumas das viúvas mais jovens tivessem deixado se influenciar pelos falsos mestres, ou tivessem sido levadas por causa dos seus desejos sensuais a abandonar a fé, né? Então, para tentar ajudar a gente aqui a entender, eu creio que a insubmissão ou a insubordinação, ela tem a ver com imoralidade, né? Mais uma vez, lembrando aqui, a imoralidade que eu falo não é o ato de você, né, se prostituir, né? Mas é a questão do seu comportamento. Então vamos ler aqui de novo 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, verso 9. Ele fala assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuários dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. A submissão aqui, ó. Submissão, de novo. Repita comigo, submissão. A gente já aprendeu o jeito certo de se submeter, né? E não permito que mulher ensine nem a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele está trazendo aqui a queda de volta nas nossas memórias, né? E Adão não foi iludido, mas mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Verso 15: todavia será preservada através da sua missão de mãe, aí tem um porém, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então aqui ele está trazendo o sentido da submissão, do verso 11, com uma ideia de
santificação, de bom senso, né? Como diz no verso 9, né? Com modéstia, né? Como professam as mulheres que se dizem piedosas. E nós temos outros textos como Tito, como 1 Pedro, né? Capítulo 3, enfim. Mas aqui esse vídeo vai ficar longo pra caramba, né? Então, pensando mais uma vez, submissão bíblica, ela vai muito além do que subserviência. Então, eu citei, né, no vídeo da série de Timóteo, né, citei Abigail e Esther, né, mulheres casadas com homens pagãos, né, que foram extremamente sábias e não se sujeitaram a tudo o que os seus maridos propunham, justamente porque iam contra a palavra, elas eram tementes a Deus, né? Então Abigail ali salva, né, a sua casa, né, os seus servos ali, a sua família, por causa da loucura de seu marido Nabal, né? Ela protege, né, a sua família ali, enviando, né, ao rei Davi, aos seus senhores, né, como uma dama, como uma mulher faria, né, o alimento para eles se alimentar, né, a água que eles precisavam, e assim ela protege a sua casa, a sua família. Eu vou deixar a referência aqui para você ver melhor sobre a história dela. Ela era casada com um homem que não temia Deus, né, que era Nabal, e por causa da loucura de Nabal, a sua família ia morrer, mas Abigail, sendo sábia, né, ultrapassou ali as vontades de seu marido egoísta, né, e conseguiu salvar a sua família. Nós temos o caso de Esther, né, seu povo, todo o seu povo de Israel ia morrer, ia perecer, se ela não tomasse uma atitude, e até ela leva uma bronca, né, do seu tio Mardoqueu, que diz que se ela estava ali era porque Deus colocou ela ali. Se ela não fizesse nada, ela ia pagar o preço, né? Então, ela consegue salvar, ela consegue proteger o seu povo, né, da morte, né? E seu marido, Assuero, a Bíblia fala que ele amava Esther, ele tinha Esther como uma mulher muito bela, né? Ele estava no seu coração, mas ele era um homem pagão. Então, a gente pode imaginar que ele seja um homem perverso. Mas a Bíblia fala que Esther alcançou graça diante do Senhor, diante dos olhos de Assuero, e conseguiu salvar o teu povo. Então, né, ali a questão da submissão no sentido de auxiliar, de ajudar. Se a gente entender a submissão do jeito certo, a gente vai dar glórias a Deus, né? Porque Ele nos fez mulher e nós, com esse papel importante de servir a sociedade, servir a igreja. Se a gente conseguir entender essa ideia na nossa casa, na nossa família, a gente vai ser muito útil na igreja e na sociedade, né? Porque a família, a nossa casa, é a nossa primeira referência, né? É aqui que a gente põe em prática, né? Se a gente realmente está crendo do jeito certo, né? Então, se a gente consegue servir a nossa família, servir a nossa casa do jeito certo, a gente vai ser muito útil na igreja e na sociedade, né? E eu vou conseguir ser livre, enfim, dessas loucuras aí que eu falei pra vocês que eu tenho medo, né, de cometer, né? Imagine ser uma mulher doida, uma mulher louca. Inclusive Chesterton, que mais pra frente nós iremos fazer uma resenha dele, Chesterton fala, né, que as mulheres por muito tempo eram as guardiãs da sabedoria, né? E como nós chegamos nesse limite, né, hoje em dia, de tantas mulheres loucas aí, militantes, né, se dizendo sábias, tornaram-se loucas, né, por conta de uma ideologia tão terrível como a do movimento feminista, né? Então, se eu tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu voltarei aqui acrescentando. Não sei se ficou confuso, se ficou alguma coisa sem entender, por favor, me diga aí. Eu irei estudar um pouco melhor, tentar passar aqui um pouco melhor, mas sobre submissão é isso, né? Sejamos primeiramente submissos a Deus, né? No caso de Deus, nós podemos nos sujeitar, né? Até meio que cegamente, né? Porque Ele é bom e Ele sabe o que fala, o que faz, o que fala. Que sejamos submissas ao nosso marido como ao Senhor, né? Como diz Efésios capítulo 5, porque nós somos a alegoria da igreja, né? Estamos aqui para mostrar como a igreja se submete a Cristo, né? E no sentido de ter um propósito, né? Nessa vida, né? Sejamos submissas ao nosso marido, né? No sentido de
ajudá-lo na missão que Deus deu a ele, né? De nos opor quando necessário, mas, claro, sujeitando-nos a Deus com sabedoria, né? E depois, consequentemente, sejamos submissos aos nossos líderes na igreja, aos governantes da terra, sabendo que existe um Senhor que está acima deles, que é o Senhor Deus, né? Como nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Se caso eles não cumprirem a missão para o qual eles foram criados na terra, eles irão se ver com Deus. Então nós não devemos nos preocupar em querer militar, em querer lutar contra os homens, não. Eles vão se ver com Deus, caso eles não cumpram, não obedeçam o chamado para o qual Deus chamou. Então estejamos em paz, confiando no Senhor, obedecendo a Bíblia, sabendo que maior do que está no mundo é o que está em nós. E o nosso Deus, nosso Senhor, é quem há de julgar todas as pessoas, todos aqueles que tinham autoridade sobre alguma coisa, né? Se eles usaram de forma correta, se eles usurparam de poder, isso pertence ao Senhor, toda vingança pertence a Ele, né? Então, um beijo para vocês e até a próxima!